Olá, eu sou o professor Evandro Teruel, eu opero com criptomoedas desde 2017. Quero te falar um pouquinho sobre esse curso. Hoje, as criptomoedas representam uma inovação, um admirável mundo novo, algo como a internet foi na década de 90, quando começou. Então, você aprender sobre criptomoedas hoje vai fazer você estar preparado para o que vem pela frente, nas próximas décadas. Esse curso foi feito para pessoas que não entendem nada de criptomoedas, mas querem começar nesse mercado. Para pessoas que executam operações com criptomoedas, mas ainda têm insegurança. Para pessoas que têm medo de perder suas criptomoedas por executar uma operação incorreta. Para pessoas que ainda não se acostumaram com essa volatilidade nos preços das criptomoedas. É um curso prático, onde eu mostro a utilização das criptomoedas em vários contextos de operação na prática, para te deixar confiante para aproveitar as oportunidades desse mercado. Então veja na sequência quais os tópicos que você vai aprender nesse curso. Agora, quando você vai executar uma transação com criptomoeda, você não tem essa figura do banco, essa figura centralizadora. Você tem, na verdade, uma rede formada por centenas de computadores espalhados pelo mundo. Ele mostra o hash da transação. Esse valor aqui é o registro da transação. É como se fosse uma impressão digital dessa transação que mostra de onde partiu o envio, para onde partiu o envio. Agora existe o termo stablecoin. Stablecoin é uma criptomoeda também, só que a diferença da stablecoin para uma criptomoeda normal é que a stablecoin mantém um valor fixo. Já se você pegar uma criptomoeda famosa, por exemplo, como o Bitcoin, que é a mais famosa de todas, e clicar na opção Market, você vai ver que o número de exchanges que negociam essa criptomoeda, que são cadastradas aqui no CoinMarketCap, é enorme. Quando essas informações são inseridas por várias pessoas na rede blockchain, elas são agrupadas em um bloco. E aí, os mineradores concorrem lá para achar o código criptográfico e um deles vai gravar esse bloco na rede blockchain. Vai gravar esse bloco em um ponto da rede e esse ponto sincroniza para os demais. As pessoas que negociam dentro de uma corretora, elas acreditam que a corretora sabe quem está negociando lá. Tem um registro das pessoas que estão negociando lá. Aí vem a verificação de identidade. Então ele pede aqui para você indicar qual documento que você vai fornecer para validação. Um documento válido emitido pelo governo federal, passaporte ou carteira de motorista. Eu vou selecionar passaporte e vou clicar em continuar. Depois que você conclui a transferência através do Pix ou qualquer outro tipo de transferência bancária, você pode vir aqui em ver saldo. No centro da tela você tem a área de negociação. Então, primeiro mostra o saldo que você tem em BRLs, então você pode ver o saldo que você tem em BRL. Do lado direito mostra o saldo que você tem em Bitcoin e você percebe que o preço está caindo ali, ó. Se você vê que o preço no gráfico está caindo, então vale a pena você lançar uma ordem de compra num valor bem abaixo aqui, ó. Só que hoje o Bitcoin caiu para 50 mil dólares, mas eu continuo tendo 60 mil Tether. Então eu vou pegar aqueles 60 mil USDTs, né, que é o Tether, e vou trocar de volta para Bitcoin, só que agora eu já vou conseguir comprar 1,2 BTC. Então eu acabei de solicitar o saque, em até 2 dias úteis esse valor vai cair na minha conta bancária em reais. Mas se você quer adicionar uma nova rede de blockchain, por exemplo, a rede Binance Smart Chain na MetaMask, você vai ter de informar estes dados. Qualquer outra pessoa que tiver acesso a essas palavras poderá restaurar a sua wallet e o saldo dela em qualquer computador. Você pode perceber que tem uma carinha de raposa, ADD to MetaMask. Ele já adiciona automaticamente, ó, já abre a minha MetaMask. Já aparece aqui o token, eu posso clicar em adicionar token. Aqui em cima já aparece o SDT. Aqui eu coloco o endereço da minha wallet da MetaMask, que é esse endereço aqui, é o mesmo endereço, tá, da rede Ethereum. Importar carteira. Nós não vamos criar uma nova carteira. Nós vamos importar uma carteira que foi perdida em outro computador. Então eu vou na opção importar carteira.
Você teria de copiar essa chave privada e colar aqui. E como é que eu faço para adicionar uma nova rede de blockchain na MetaMask? Eu vou clicar aqui na opção que representa a minha conta ali em cima do lado direito, clico ali e vou na opção Configurações. A Matic é usada para pagar as taxas de envio e recebimento de criptomoedas criadas nessa rede Polygon. Porque as taxas na rede Binance Smart Chain são muito baixas, então você não precisa de uma quantidade muito grande dessa criptomoeda BNB aqui. Então eu vou enviar para essa wallet final 7ECA. Aí eu coloco aqui, ó, o saldo que eu tenho aparece aqui, ele pergunta qual a quantidade, eu vou colocar 0.1. Então vou enviar 0.1 BNB, vou clicar em próximo, e aí, depois que eu clico em BNB, ele pergunta qual a rede que eu vou utilizar. Eu vou utilizar a rede Binance Smart Chain, porque eu vou transferir lá da minha MetaMask, que usa a rede Binance Smart Chain, para cá, usando essa mesma rede. Então eu clico aqui em Binance Smart Chain, ele já me dá um endereço. Agora, nos ambientes descentralizados, chamados DEX, você não precisa se identificar, não precisa criar conta. Você apenas entra no site deste ambiente descentralizado, conecta a tua wallet, normalmente a MetaMask, e faz a troca de uma criptomoeda por outra. Então eu quero trocar 5 unidades dessa moeda Matic, eu vou conseguir comprar 112 unidades desse token 1. Eu vou clicar em Swap, para você ver, ele mostra, vai ter uma taxa, né, uma pequena taxa, olha aqui embaixo ele mostra quanta. Então se eu quiser trocar esses 5 PVUs que eu tenho por Drace, eu clico em Max, ele já coloca 5 e ele me mostra a quantidade de Drace que eu vou ter aqui. Então eu quero trocar por outro token. Eu clico aqui no Select Token na parte de baixo. Vou trocar, por exemplo, por USDT. O USDT é o equivalente ao dólar. Um USDT sempre equivale a $1. Então eles aceitam cartões de crédito e você pode perceber que eles aceitam Bitcoin, Ethereum, Ether, né, e Litecoin como método de pagamento. Então eu vou clicar em confirmar. Essa transação já vai ocorrer, a gente tem de aguardar um pouquinho, aparece aqui no Buy Now um círculo, né, uma bolinha girando, o nome desse endereço que eu vou criar, novo endereço, e aí ó, ele aparece aqui o endereço que eu vou utilizar para receber bitcoins nessa wallet. Que eu obtive quando eu criei a wallet no outro computador, então eu já possuo a semente, vou em próximo, e aqui eu coloco aquelas palavras-chave que eu tinha, né, da outra wallet que eu criei. Seleciono essas palavras-chave e colo as palavras-chave aqui. Quando eu clico em enviar, ele coloca, tem um campo aqui, ó, pagar para. Eu coloco aquele endereço de wallet. E aí, na descrição, eu posso colocar wallet Binance, que é, na verdade, a wallet para onde eu estou mandando. É uma descrição dessa wallet para onde eu estou mandando. E aí a quantidade de bitcoins, eu vou clicar em máximo. Quando eu cliquei em máximo, ele seleciona toda a quantidade de bitcoin aqui, já descontando, logicamente, a taxa que eu vou pagar. Existem hoje duas wallets em hardware mais famosas. Uma é a Nano Ledger. E tem também a Trezor, que é um outro modelo muito famoso. Reset All, né? Pressiona os dois botões juntos. Aí ele pergunta se você tem certeza, ó, né? É requerido o PIN para você formatar, limpar essa wallet. Eu aperto o botão da direita. Aqui, para essa wallet da Nano Ledger, eu precisarei configurar e confirmar. Como? Confirmar pressionando esses botões aqui, os dois botões da Nano Ledger, tá? Mas às vezes o golpista ele cria uma criptomoeda com o mesmo nome e outro contrato e também abre negociação dessa criptomoeda falsa aqui na PuCoin. Então imagina você investir $100 mil pagando $340 por unidade dessa moeda Bear e depois de um tempo você guardando essa criptomoeda, você percebe que o valor dessa criptomoeda caiu para $4. Mas nessas playlists você tem mini cursos do canal, onde você tem vários cursos, pequenos cursos para você em vídeo.